Já falamos aqui no início do programa sobre isso e muita gente já ficou curiosa, né? Um professor lançou 2 versões de clássicos do rock and roll para ajudar os alunos a aprender regras da língua portuguesa. Estou falando aqui de Pablo Jamil, que é doutor em letras, e ele vai conversar aqui com a gente. Já está na linha. Boa tarde para você, professor. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo certo, super curiosos para saber. Seja bem-vindo. Estamos super Muito curiosos obrigado. aqui pela sua história. Conta pra gente quais são essas versões, como elas surgiram e todo o processo envolvido nesse trabalho. Então, já faz algum tempo que eu trabalho com ensino, já faz muito tempo que eu sou professor, eu comecei a dar aula muito cedo. E lá no início da minha carreira, eu tinha essa ideia de gravar versões de algumas músicas para trazer conteúdos. Eu fiz isso há algum tempo. E aí, esses dias eu postei uma pergunta dentro do meu Instagram. Eu falei, galera, vocês gostariam de que eu voltasse a gravar esse tipo de coisa? E a resposta foi, assim, massiva. Professor, pode voltar a gravar e tudo mais. Eu resolvi gravar com um pouco mais de produção. Então eu peguei algumas canções de que eu gostava bastante e a minha preocupação era colocar o conteúdo dentro da canção, de modo que a pessoa ouvisse e conseguisse aprender, não apenas achasse engraçado ou desse risada, mas que ela conseguisse memorizar o conteúdo a partir da letra da canção. Muito legal, muito diferente isso, né? É meio que uma paródia, né? Só que não uma paródia só pelo humor, né, professor? É uma coisa realmente para que seduza mais os alunos, né? Isso geralmente tem bons resultados, né? Os professores tomam essas medidas em sala de aula, mas no seu caso, conta pra gente também, né? Você tem um canal no YouTube, são 370 mil inscritos, hein? É muita gente. É bastante gente. No meu canal do YouTube, eu posto muito conteúdo, eu posto conteúdos de língua portuguesa, literatura, sobre como é que você pode estudar, resolver questões, estudar para Enem, vestibular, concursos e tudo mais. Mas eu senti a falta de algum elemento ainda mais agregador. E eu pensei, cara, o que pode ser mais agregador do que música? E então, a minha solução foi pegar algumas canções que, na minha opinião, foram canções memoráveis da humanidade, por exemplo, Old Time and Rock and Roll ou Ghost Riders in the Sky, e transformar em versões justamente com isso que você falou, que não fossem versões apenas com uma pegada de humor. Eu não quero que a pessoa ria de mim, ela pode no máximo rir comigo, mas eu quero que ela ouça aquela letra, que aquilo fique na cabeça dela e que ela consiga memorizar e que isso desperte o prazer por estudar língua portuguesa. Meu objetivo é esse, é popularizar o ensino da língua portuguesa. E conta pra gente, assim, o que você acha do YouTube como uma ferramenta, um ambiente propício pro aprendizado. A gente tem visto que cada vez mais isso acontece, né? Tem muita videoaula no YouTube e esse conteúdo fica disponível lá de forma grátis, ou seja, é uma educação acessível, né, para as pessoas. Exatamente. Na minha opinião, o YouTube acabou se transformando, principalmente nos últimos anos, em uma forma de você tentar não resolver, mas contornar um pouco das deficiências educacionais. Então, nem sempre um aluno tem contato com aquilo que seria o ensino de alto padrão. E alguns professores acabaram popularizando esse ensino de alto padrão, colocando na internet. É evidente que nem todo mundo tem acesso à internet ou uma banda larga de qualidade para poder assistir aos vídeos, mas isso já é um passo adiante na popularização do ensino, que é algo extremamente necessário para o Brasil. O YouTube se transformou numa forma de popularização do conhecimento. Ainda que não exista muita curadoria, né, dentro do YouTube, mas hoje os professores podem ter salas virtuais gigantescas com milhões de visualizações. E qual o motivo, professor, que você acha que o que torna, né, o português ter uma das matérias com mais resistência dos alunos, né? Não era o meu caso, né? Sou jornalista, meu problema era a matemática, mas depois eu me esforcei, obviamente, consegui passar, mas a gente sabe que muitos alunos têm dificuldade não só na matemática, mas também no português, né? Por que essa dificuldade? É uma matéria que tem muitos assuntos, muitos conteúdos difíceis. Como você avalia? Você, como professor de português, é seu momento aqui de fazer a sua defesa, professor. Então vamos lá. Eu sempre digo aos meus alunos, português não é uma matéria difícil, ela é trabalhosa.
e ser difícil e ser trabalhoso são coisas diferentes, bem diferentes. Difícil é eu colocar isso na minha mão e fazer isso levitar. Agora, trabalhoso é eu ler um assunto e entendê-lo. E tudo é trabalhoso até que você consiga descobrir ou encaixar a primeira peça. Na realidade, ao longo de muito tempo, a matéria de língua portuguesa foi passada aos alunos como uma forma impositiva. O aluno tinha que apenas decorar a regra. E o professor mesmo que passava sequer sabia explicar o porquê daquela regra. E daí surgiram algumas frases que vocês devem ter ouvido muito, que era algo como: o português possui milhares de regras e milhões de exceções. O que é uma mentira? Fake news gramaticais. Né? Não é. Existe uma quantidade limitada de regras e as exceções que surgem por causa de nós falantes. Os falantes é que, em sua fala, em seu exercício de competência linguística, acabam criando as exceções. O que é que nós aprendemos na escola? Nós aprendemos que existem várias formas de falar e que o indivíduo deve ser poliglota dentro da própria língua. Agora, qual é o caminho para que o aluno se apaixone pela língua portuguesa? Ele precisa ter um professor que também seja apaixonado pela matéria. Se o professor der aula apenas para cumprir tabela, o aluno não vai se apaixonar. Ele vai simplesmente responder as questões e aí cada vez mais a matéria de língua portuguesa fica deixada de lado. Param de ensinar alguns princípios elementares de ortografia, concordância, e quando a pessoa se vê às voltas com uma prova ou precisa estudar esses assuntos, ela fica desesperada e diz: isso não é para mim, não faz sentido. Olha, eu sei muito bem do que você está falando, viu? Porque eu não tive a sorte de ter aula com você, mas eu tive a sorte de ter aula com um professor que era apaixonado pela língua portuguesa, e as aulas dele, elas eram todas baseadas na MPB. Foi aí que eu peguei gosto também pela MPB. Professor Neto Jorge Paulo, incrível. E faz toda a diferença, realmente, né? Porque talvez eu não tivesse me tornado jornalista se não fosse esse professor entrar no meu caminho com esse tipo de didática dele, né? Então é muito importante ter professores apaixonados pela matéria, seja a matéria que for, né? Qualquer disciplina, ela pode ter uma didática que atraia mais, né, o aluno. Exato, e hoje eu digo que é importantíssimo que nós tentemos de alguma forma mudar um pouco da consciência do público jovem e que nós tenhamos a liberdade de falar dentro de sala de aula. Você, jovem, que está aí estudando para a sua graduação, por que você não tenta fazer o seu vestibular para letras, para licenciatura em matemática? Por que você não pensa em ser um professor de física, de biologia? É preciso estimular nos jovens a ideia de que ser professor é uma profissão digna como qualquer outra, é uma profissão que pode ser uma profissão rentável, que vai te dar uma carreira e que você terá um futuro como professor. Na minha opinião, é que vocês vão perceber que eu sou muito apaixonado por dar aula, não existe nada mais nobre do que você ensinar uma pessoa. E eu vejo, durante todo o tempo que eu passei no tablado, eu via as escolas vendendo um sonho para os alunos que nem era o sonho que eles tinham. Então, nem todo mundo tem que virar médico, nem todo mundo tem que virar engenheiro. Algumas pessoas precisam ser professores e talvez dentro daquela pessoa que foi obrigada a estudar para determinado curso porque tinha mais prestígio, houvesse um ótimo professor que ficou adormecido. Tá certo, professor. Muito obrigado por essa entrevista. Antes da gente despedir, rapidamente, passa o seu canal do YouTube para o pessoal poder acompanhar essas versões e essas suas aulas. É simples, você entra no YouTube e digita Pablo Jamilk, Jamilk. Você encontra no YouTube, no Instagram, no Facebook. Perfeito, professor. Muito obrigado pela gentileza. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde para você e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.